Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalô e Calgundá. Esse é o canal do YouTube associado do blog, né? O blog escrito que tem textos, www.urmilar-fa.com.br. Então, esse vídeo simplesinho, sem edição nenhuma, já falando direto, é para responder perguntas que as pessoas fazem por e-mail para mim, manda no blog, aí eu junto vários assuntos para responder perguntas. Vou fazer um vídeo um pouco mais comprido para responder perguntas, né? Quem tem interesse em entender a dúvida das pessoas, que fique aqui. Bom, primeira pergunta, uma pessoa me perguntou, não importa, né? Mas a pessoa me perguntou em consulta sobre a inversão de pernas de Odu, né? Isso é uma coisa bem simples, você faz o Odu, o Babalô às vezes faz o Odu, tira um Odu, né? Obi Ogundá, né? Aí na hora que ele vai fazer a análise, ele inverte as pernas, ele analisa também Ogundá BD, né? Os dois Odus. Aí ele perguntou sobre essa técnica que existe. Então, eu achei esse assunto é interessante, cara, esse assunto é interessante. Eu iria conversar isso com pessoas de Fá, mas vou falar para vocês, uma parte das pessoas que são leigas, vou explicar. Sim, olha só, tem pessoas que fazem isso, existem essa questão da interpretação dos Odus que caem na consulta, é um mistério, é uma coisa, não é um mistério, né? É uma área interessante. Vou dizer assim que é uma área interessante. As pessoas variam muito, tem vários formatos, né? O fato é, né, para quem não sabe, eu já expliquei, tem um vídeo que eu falo sobre a anatomia de uma consulta, de Fá, olhem ele. Então, quando você tira um Odum, né? Faz quando você tira Obi Ogundá, ou vamos fazer isso. Você tira Ika Ogundá, tá certo? Você tira lá o Odu. Aí a pessoa tem que analisar. Então, para poder analisar esse Odu, avisa o Babalô, depois que ele tira esse Ika Ogundá, ele tem que determinar a orientação. Se vem Ire ou vem Ibi. Para determinar a orientação, ele tem que tirar mais dois Odus, né? E um desses Odus será o vencedor e vai trazer qual é o Ire, vai trazer se é Ire ou Ibi. Mas saíram dois Odus aqui. Depois tem um outro Odu, que ele vai tirar de novo, um Odu formal, né? O Odu mesmo de duas pernas, em que ele vai ter que decidir qual tipo de Ire, qual tipo de Ibi. No caso de Ibi, quem traz, Ire não precisa. Então, se você na consulta aí fala no negócio. Então assim, o que eu falo assim, numa consulta, o Babalô recebe vários Odus para analisar. E vou falar para vocês que não existe nenhum consenso, nenhuma técnica, não existe nenhum método registrado de como que eles analisam a consulta. Parece incrível, né? Mas, cara, olha só, isso mesmo. Não tem não. Essa é uma área mais obscura que tem possível em Fá. Eu já vi várias criatividades, assim, né? Depois eu vou falar a minha opinião, né? Como eu faço, mas assim, eu já vi várias. Então tem gente, por exemplo, que faz isso mesmo, isso é muito tradicional. Que você faz a inversão. Você sai Ika Ogundá, você faz Ogundá e Ika, né? Tem uns, inclusive, que fazem o seguinte, que você pega a segunda perna do Odu que saiu o Ire Ibi, do terceiro Odu, do Odu que determinou o Ire Ibi, né? E você soma com a primeira do primeiro Odu, né? Você faz uma combinação da segunda de um com a primeira de outro, não é isso? Então o cara faz lá uma inversão. E tem outros que tem gente, olha, gente antiga, conhecida assim, dentro do meio de Fá, que faz assim, muita gente talvez faça. Eles dizem que ele faz a sombra do Odu, né? Então se o Odu é Ika Ogundá, a sombra de Ika Ogundá é Otuá ou Karan. Então ele analisa, na verdade, o que está dizendo para aquela pessoa é a sombra, não é o Odu de verdade. Essa é uma forma. Eu já vi, inclusive, africanos que dizem não, que você também tem que analisar que o Ika Ogundá é como você vê a pessoa. Mas como numa consulta urmilar você senta na frente do Babalô, o que acontece? Você também tem que analisar o Odu da forma invertida, né? Então você olha para lá, você está, né? Você está usando, se Ika Ogundá está aqui, você está usando o Ossal Turopon. Então eles fazem variações e variações e variações. Então isso existe, isso aí ocorre e tem pessoas que criam métodos próprios, tá? Eu vou falar que foi um assunto assim que eu explorei durante muitos anos, né, meses. Cara, eu vou falar que perguntei para um monte de gente, né? Perguntei para um monte de gente. Como eles faziam, não sei o quê. E o que eu posso falar para vocês é que ninguém tinha nenhuma explicação razoável para dar. Ninguém tinha nada. O cara tinha ouvido falar e fazia, achava que era bom. E o que eu aprendi na prática foi o seguinte, né? Depois, aí estudando a fundo, estudando mesmo, não é só lendo tratado, não. Eu vou falar sobre isso, tem um vídeo que eu vou falar sobre isso, estudando.
Cara, o que eu vi? Que a natureza é o seguinte, cara, se o Yorumilá te deu o Odu principal e Calgondá, você tem que se focar nisso aí. Eu já vi consultas que o Bauru se foca, ele analisa tudo quanto é Odu, menos o Calgondá. Ele fala outro, a sombra, fala não sei o que, o resultado, e o Calgondá apareceu lá. Assim, não, assim, então, tem uma coisa errada, né? Ou o Milá ou ele tá certo, né? A gente tem que escolher qual dos dois. Então, a minha opinião, assim, que assim, sim, você tem que analisar o Odu que saiu, o Icalgundá. Apesar de ter essas variações todas, assim, tá, ficou confuso. Então, aí eu analisei todas essas coisas, e na minha prática, eu digo o seguinte, todos esses métodos, apesar de alguns serem interessantes, nenhum deles, nas N consultas que eu fiz, depois de exploração, verificando, nenhum deles não trouxe nada diferente, pelo contrário, assim, trazia mais confusão para você falar ali, é mais conversa fria. As informações que eu precisava falar, que a pessoa, até porque eu consulto muita gente que eu conheço, cara, as informações estavam no Odu principal, era naquele Odu principal, e estava também, aí a coisa, né, estava no Odu que traz o Ireu Ibi. Eu uso fortemente, na realidade eu uso vários Odus, mas o Mo Odu, eu uso dois Odus. Eu uso o Odu principal, é nele que eu vou falar só sobre o Odu principal. E falo também sobre o Odu que traz o Ireu Ibi, que para mim ele traz muita informação do problema imediato da pessoa. Então eu uso dois Odus. E fora os Meiji, né, que eu uso numa consulta, que eu vou usar o Meiji da primeira parte, o Meiji da segunda, às vezes eu uso a sombra do primeiro, assim, mas aí eu uso Meiji, Meiji. Mas como o Modu, eu uso só do Modu. Essa questão de usar a sombra, usar a inversão da pata de cabeça para baixo, eu acho que não leva a nada. Minha opinião, não leva a nada. Mas, então, para quem perguntou, sim, as pessoas fazem isso, desenvolvem técnicas pessoais, não tem nenhuma padronização, não tem uma explicação, não tem um motivo lógico, não está explicado em lugar nenhum. As pessoas fazem por fase, nem tudo, né? As pessoas nem tudo está escrito em fazem porque fazem, tá? Mas sim, tem uma variação grande disso aí, então essa é uma coisa relevante, ok? Então essa é a primeira questão. Seguindo na segunda questão, muito parecida com esse negócio de caída, né? Uma pessoa me perguntou no jogo de búzio, foi lá no blog, né? Eu respondo muito, gosto de responder do blog, né? Então, me perguntou sobre 4 caídas, o que eu tinha falado que eram 4, que o ideal seriam 4 caídas e tal, então pediu para explicar um pouco essas caídas. Então, eu vou explicar. Olha só, sim, de fato, assim, complementando o que eu falei anteriormente, o método de bamboche, que é um método muito bom, assim, muito bom o método de bamboche. Se tem um método bom para búzios, é o de bamboche. O método de bamboche, não é essa variação que fizeram para ele, o método de bamboche é muito bom. Então, ele tem 4 caídas, é o tradicional, você joga 4 vezes. Mas por que você joga 4 vezes? Aí explicar. Então, o primeiro, isso vai ao encontro do que o Bascom falou naquele livro, 16 Caurias, assim, um livro grandão, né? Tá lá, vai ao encontro do que ele diz lá. Cara, no método de bamboche, você só analisa o do Meiji. E aí, não tem nenhum problema nenhum, você pode fazer tranquilamente uma consulta com a pessoa apenas usando o do Meiji. Você pode fazer, tá? E vai ser muito boa a consulta. Então, no de 4 caídas, a primeira caída é o principal, a questão como se apresenta, aquela questão, aquilo é o que está colocando a pessoa. O segundo Meiji, né, que você joga a segunda vez, ele é um complemento, na verdade é como aquela questão está se manifestando na vida da pessoa, como é que aquilo se externa, como é que a pessoa, aqueles problemas do primeiro se conduz, certo? O terceiro é como são os problemas imediatos da pessoa. Então, o terceiro, a gente fala no búzios, né, que o terceiro traz o trabalho para ser feito, porque apesar os 2 primeiros é o que o Urumilá fala para a pessoa o que ela está precisando saber. O terceiro é o que a pessoa está querendo saber, que está ali no terceiro, são as questões mais imediatas. E geralmente os trabalhos para fazer, eles saem no que pesa você pode usar, aí é assim de novo. Do método valor, mas o terceiro tem muita, no búzio tem muita coisa que está dizendo trabalho. E a quarta caída é quase um complemento, né? Por quê, né? É quase um complemento, que dá uma informação complementar, nem vou dizer para você o que ela traz de adicional lá, dá um complemento no problema, tá certo? Dá detalhamento do problema, né? E os próprios cubanos falam, né, dos Odus, como eu aprendi com os cubanos. Então, o primeiro é o Toyali, o Belacho. O primeiro é o problema, o detalhamento do problema que eu falei, né? O terceiro trabalho, e o quarto seria um detalhamento desse terceiro aqui, que já é um complemento. No quarto sempre muito fala mais o orixá que está se manifestando, assim, é sempre uma questão bem complementar, mas o quarto é o menos ali, é só para dar confirmação para o próprio orixá, né? É o orixá que está jogando do que está acontecendo tudo, né? O quarto é o de finalização ali, é o menos relevante. Os 3 primeiros são os que ele deve
considerar conjunto. Então por isso que tem 4. Por isso que eu digo que os 4 são certos. E aí eu falo assim, num vídeo que eu fiz sobre o jogo de búzios, eu falei assim, são 4, e em fato também são 4, é verdade, são 4. A gente tem o primeiro Odu, tá certo? A gente tem aí o Odu que traz o Ire, e tem o terceiro que traz traz o Ire, e eventualmente você faz uma inversão aí, algumas pessoas fazem isso, vão poder fazer alguma descoberta, mas o Ifá a gente usa, com seriedade a gente usa, como eu faço, é porque tem algumas pessoas que fazem aquela inversão, né? Mas eu uso 2, 4 seria já muita caída, né? Já muita caída. Até dá para ver alguma coisa, né? Mas fica bem desnecessário. Então você faz a primeira, a segunda e a terceira que traz o problema completo. No caso de Fá, como é que se corresponde, né? Foi o que eu falei, me perdi aqui. Por que corresponde? Porque no primeiro, apesar de sair o Odu da primeira, da situação mais detalhada da pessoa, a primeira perna determina uma coisa, eu exploro a primeira perna, o mês da primeira perna, o mês da segunda perna. Então, assim, além de explorar o Odu principal, tem o mês da primeira, você explora a primeira perna no mês, porque ali, por exemplo, em Calgundá, no que pese tem um detalhamento de Cá ou Ogundá, a situação da pessoa vem em Cá, tá certo? O Ogundá é apenas como ele se manifesta. Mas só que a combinação de Cá e Ogundá junto é basicamente você juntar o significado de Cá, mas de Ogundá. Não é assim. O significado se junta e dá um formato diferente, né? Então, por isso que Fá vai além, né? O jogo de búzios não. Ele pega a primeira caída, pega a segunda caída e pega a terceira caída. Ele fica sempre num nível de menos detalhamento. Em Fá a gente vai muito mais detalhado. Mas é isso, então por isso que tem 4 caídas, e eu acho que não precisa mais do que 4, tá certo? 4, digo para você que 3, o assunto se encerra. A quarta é sempre assim, vai ter uma 4 caída, mas eu diria que 3 fecha o assunto ali. Mas usando sempre, tratando como um mês, tá? A terceira questão foi, uma pessoa perguntou se Babalô incorpora, tem que ser dedicado a Ifá. Olha só, eu tenho um vídeo que vai sair recentemente, nos próximos dias, eu vou falar diretamente sobre isso, explicar o motivo, né? Mas não, olha só, não existe, o Babalô não pode incorporar, Babalaô não pode incorporar, isso não faz parte do Babalô. E tem um motivo teológico, tem um motivo metafísico para isso, porque assim, Babalaô é uma pessoa ocupada entre a comunicação Orum-Aie. O Babalô não pode sofrer influência de maneira nenhuma no trabalho dele do que tem Aie, dos espíritos que tem no Aie, da parte supernatural do Aie. Pessoas que incorporam sofrem influência disso. E você não tem como retirar essa influência está sempre lá. Então o Babalaô é uma pessoa que não se comunica com Aie, ele se comunica apenas com Aie, assim, ele se dedica para aquilo. Então o Babalaô não pode incorporar, não incorpora. E pessoas que incorporam não vão ser Babalaô, tá certo? Isso é uma coisa definitiva. Aí você vai falar assim, não, mas tem fulano de tal que virou Babalaô e incorpora. Olha só, gente, dinheiro e mau caratismo compra qualquer coisa. Então assim, o certo é o que eu estou falando. Babalaô não incorpora e pessoas que incorporam não serão Babalaô. Beleza? A próxima pergunta, em pares, né? Por isso que eu junto várias, né? A pessoa pergunta, pessoas raspadas podem ser iniciadas? Vamos lá, vou responder em 2 partes a pergunta. Primeiro assim, existem iniciações e iniciações. Existe uma iniciação de Fá chamada Aofakam, né? Que eu sou de Fá cubano, graças a Deus, olha só, alguém pergunta, se alguém me perguntar, eu sou de Fá de rama cubana, graças ao Lodumare, tá? Então a gente tem lá um processo inicial chamado Aofakam. Qualquer pessoa pode ser Aofakam, tá certo? Inclusive pessoas que incorporam, tudo mais, pessoas que foram raspadas. Vamos lá, pessoas que incorporam. Eu já fiz, vou repetir o que eu já fiz, acho muito questionável, extremamente questionável, que pessoas que tenham sido raspadas para o orixá façam uma iniciação de Aofakam. Acho que a pessoa não sabe o que é a vida, não entendeu o que está fazendo a religião de orixá, não entendeu nada. Eu acho que uma pessoa, assim como também acho que não tem o menor sentido, assim, nenhum sentido, a pessoa que é Ialorixá ou Babalorixá, que se inicia em Fá, né? Vai ser Aofakam, vai ser qualquer coisa que vale, né? Não vai poder ser Babalaô, vou falar mais à frente, a segunda parte da resposta, mas então, eu não vejo nenhum sentido. Se você entrou no culto de orixá e você se iniciou para o orixá, ou seja, você se abriu, você se dispôs espontaneamente
para ser um elegum, para ser uma pessoa que recebe e que permite a manifestação de Orixá no Aie, não tem nenhum sentido, assim, nem lógico, nem de bom senso e nem teológico, você se iniciar em Fá. Você está só jogando dinheiro fora. Você está só jogando dinheiro fora. Então, a pessoa pode? Pode, cara. Você pode tudo. Você pode tudo que você quiser. Né? Tem um amigo, né, um Babalaô, o Valnei fala isso, né? Cara, se você perguntar, eu posso, sendo raspado, me iniciar? Pode, claro. A pergunta, o alta parte da pergunta que você deveria fazer, eu devo, como iniciado, eu devo me iniciar em Fá? Não, você não deve se iniciar. Essa é a minha opinião, tá certo? Mas você pode, não tem problema nenhum, pode se iniciar. Eu vou repetir. Eu acho que aquilo ali não adiciona nada na sua vida, pelo contrário, tira dinheiro de você, tá bom? Teve outra pessoa que perguntou num texto sobre o Obi, onde estaria o fundamento de por que você não pode passar uma faca no Obi? Então, olha só, eu tenho que responder o seguinte, não, eu não tenho nenhum fundamento, não tenho nenhum mito, nenhum verso que diga que você não pode passar uma faca em Obi, tá certo? Assim como também não existe nenhum, eu não conheço nenhum verso, nenhum procedimento, nada que diga que você possa passar uma faca em Obi. Assim, então, assim, estamos empatados aí, olha só, eu estou sendo sincero no sentido de que, não. Aí você fala assim, de onde você tirou essa informação? Bom, não tirei de verso em fala, tirei de conhecimento e tradição oral, pessoas que me falaram, em que você jamais pega uma faca e passa no Obi e corta ele, tá certo? O Obi nasce de forma natural com 2 gomos ou para 4 gomos. Você não pega um Obi de 2 gomos e transforma ele de 4 gomos. Ele não é aquilo. Aqui não foi a parte natural dele, tá? Então você não transforma um Obi de 2 com um Obi de 4. Assim como você, se você tem um Iquim com 3 olhinhos, você não faz um quarto furo e diz aqui eu tenho um Iquim de 4 olhos, porque ele não nasceu, aqui uma coisa que ele nasceu. Então, isso foi uma tradição oral, me explicaram e disseram que é o maior sacrilégio que possa ter uma pessoa pegar um Obi de 2 gomos, passar uma faca e ele virar um Odu de 4 gomos, tá certo? Então, assim, eu aprendi de pessoas, né, mais antigas do que eu, quando comecei a aprender, que me disseram, cara, isso não existe, não se faz. Se você quer jogar Obi, você tem que procurar um Obi que já tenha nascido para aquilo, um Obi de 4 gomos, ok? Teve uma pessoa também que me perguntou sobre um canal, ela viu um canal aí no YouTube com vários babalôs falando e perguntou opinião. Olha só, para essa e para outras pessoas, para essa pessoa eu já não lembro o nome da moça, é uma moça, eu procurei seu comentário para responder, eu não achei, não sei se você apagou o comentário, ou o YouTube sumiu, o comentário sumiu, tá certo? O comentário sumiu lá, eu ia responder para você lá no comentário, estou respondendo aqui. Olha só, eu fui nesse canal, tá certo? Bem produzidozinho, bem arrumado, aquele negócio todo, e é um canal que você pergunta sobre fala de religião, que adiciona, então... O que eu vi no canal, né, ele chamou de Projeto Erim, Erim é elefante, né, para quem não sabe, Erim é elefante, Projeto Erim. Eu não sei o que ele quis dizer com Erim, ele está muito ligado a Erim, porque Erim está ligado, nos Yorubá está ligado à honra, né, porque é um animal grande, tem alguns significados animais, então Erim sempre ligado à honra, e inclusive é muito citado em Fá. Tem verso de Fá que diz tem um verso, uma variação, que eu acho que é cubano, né, mas não estou lembrando, e que tem um caçador caça, né, numa situação lá, aí ele tira o ziquim de dentro de um elefante, né, mas o elefante é um animal sagrado, né, então não é por memória, eu não entendi se ele queria dizer com Erim como memória, que o elefante tem grande memória, mas não para os Yorubá, o Erim, aquele grande é um animal de muita honra, de muita consideração, por isso que é tratado assim, né, tem alguns animais, né, o auacá, né, o auacá, que é o jacaré também tem alguns animais que tem um tratamento muito especial, o igum, né, que é o abutre, cara, eles têm alguns animais muito sagrados, o igum então é sagradíssimo, tá certo? O acá, o jacaré é o rei do rio, o erim, o elefante é o rei da savana, apesar de que na área dos Yorubá não tem elefante, né? O elefante é lá mais para baixo, é curioso isso, mas enfim, então ele chamou o Projeto Erim. E o que é isso? O que tinha no canal? Eram vários babalaôs, pelo que eu entendi, babalaôs de rama cubana, como eu, tá certo, né? Falando de Odus, então ele fala lá do Odus, ele não usa o nome do Odu, ele usa assim o Icá-Ogundá, ele usa no caso Icá-Ogundá é Kagundá, né, Kagundá, mas eles usam o nome, o apelido do Odu, né, para descrever lá, eles não falam o nome, tem gente que acha isso, você não pode falar o nome do Odu que você está invocando ele, é verdade, tem gente que fala que você não pode falar o nome do Odu que você está invocando ele. Eu não te dou razão, acho que apenas em chamar um Odu você não está invocando nada, você tem que rezar, se não for isso não teria que ter reza para um Odu, né? Você tem reza porque você precisa rezar e precisa ter aquela iniciação para invocar um Odu,
seria muito fácil, né? Vou rezar aqui, né? Ó, Sá, venha para mim, pô, me traga prosperidade. Mas não é assim que funciona. Então, sim, eu acho que esse negócio da pessoa ficar dando apelido é mais uma esquisitice que tem. Mas eles estão lá, eles fazem Odu. A minha comentário sobre o canal, para quem perguntou, é o seguinte: tá lá, a pessoa está falando sobre a tradição cubana, né? Sobre os pataquê, ele está falando sobre o Odu, só que ele está falando, o canal fala sobre o Odu. Aí, aquela história de ser vários baolô, provavelmente ele pegou um baolô de cada Odu, talvez o baolô daqueles Odus que ele está falando, talvez o baolô estivesse falando do próprio Odu. Uma vez tem uma pessoa até que me convidou, vamos fazer um vídeo sobre Odus, aí cada baolô falou sobre o seu Odu, eu achei muito interessante, mas deixei para lá, né? Porque, assim, o Odu, que eu vou falar agora, que eu já falei antes aqui no canal tem que ser coerente. O Odu é um conhecimento bem específico, bem específico. É assim, tem um Odu que fala, faça uma coisa, tem um outro Odu que diz, não faça essa coisa. Então, a mesma situação pode ter conselhos de Fá diferente para num Odu e no outro. O Odu, você não, vai estar no meu vídeo, né? Você não pode falar assim, você não pode citar o Odu, né? Os Odus, os 256, os Odus filhos, sem ser os Meiji, de forma genérica, como se você estivesse citando o versículo de Bíblia. João 10:2, isso não existe, esse tipo de coisa. Eu acho que nem na Bíblia vale você ficar citando aquela frasezinha específica, só lá na cabeça das pessoas que citam, mas você tem que citar a história inteira, qual o contexto da história. Mas no Odu é isso. O Odu são situações específicas e que em raros casos, não vou dizer que nunca, raros casos, algumas situações, você pode usar alguma informação que está no Odu como referência. Na maior parte das vezes, você tem que tomar cuidado, porque o Odu dá indicações contraditórias para pessoas diferentes. Então, eu não recomendo que use. Então, como é um canal que está falando, basicamente, não está falando de religião, ele está falando de fato sobre os significados do Odu, eu acho assim, não sei para qual utilidade, né? Ou seja, não sei qual público que espera obter alguma informação. Se é você, uma pessoa leiga, uma pessoa interessada, curiosa, não vai servir para nada, porque aquele negócio de Odu ali não serve para nada para você. Se você já é babalaô, o cara está falando que você já sabe, então eu não entendi aonde os caras querem chegar. Então, não sei, tá certo? Não sei se é bom ou se é ruim. Não achei interessante. Tem outra pessoa que me pediu cópia do livro Mistério chamado Odu, assim. Então, eu acho que eu não sei se eu respondi essa pessoa, estou respondendo aqui. Olha só, eu não dou cópias, não faço cópias dos livros que eu tenho original, né? Isso eu nunca fiz. Então, assim, na parte número 1 não faço cópias. Tá certo? Nunca dei, compro os livros, acho que as pessoas devem comprar livro. Entendo também que tem um problema sério que as editoras não estão imprimindo mais, né? Então tem livros aí que você tem mais que fazer cópia mesmo, você vai conseguir. O Mistério chamado Odu, eu tenho até ali, tá até ali é um dos que está ali, né? Ali eu deixo aqui atrás os livros que eu mais uso, tá? Eu consulto mais, os outros estão na outra sala aqui, que tem uma estante cheia de livros lá. E tem outro armário ali. Então assim, o Mistério chamado 2 é bem grande, é um livro grosso, bem grosso. São, cara, 600, eu acho que são 600 páginas, é muita coisa. Eu não vou fazer cópia, né? Eu acho isso muito grande, fazer cópia daquilo. Eu acho que a pessoa tem que procurar o pessoal da família do Babalorixá lá, né, do Doté Heraldo do Xangô, uma pessoa que já fui amigo dele, conhecido, me ajudou bastante, sempre conta essa história, né? E falar com ele para ver se os caras não tem lá a cópia. Ele tinha esse Word, né? Ele tinha editado. Se as pessoas não fazem uma impressão ou imprime e vende para ele, né? O material impresso, eu acho que ele tem que procurar se entender com a pessoa da família do Heraldo, mas porque é uma pesquisa, eu acho que deve procurar a família vai dar acesso àquele. Como eu falei, o Mistério chamado Odu 2, para quem é de candomblé e quer dar abuso, quer usar o Odu no sentido de Meiji, é muito interessante. Ali tem não foi o Heraldo que produziu aquilo, ele reproduziu o material que chegou à mão dele, eu sei porque eu vi o material original na mão de outra pessoa. Cara, é muito interessante, ali traduz, para quem usa búzios, traduz bem aqueles ebós de Odu pelo lado do candomblé, daquele jeito, com aquela aparência. Cara, eu sou muito fã daquele livro, porque, cara, aqueles ebós de Odu ali são muito legais. Cara, só vocês vendo, vocês conhecendo, para quem não conheceu, né, o Odu antes de ter aparecido em Fá, né, não sabe como é que eram os ebós de Odu, as oferendas de Odu, estão lá, tá certo, né? Então esse livro reflete bem esse conhecimento, a forma de entender, e dá para fazer coisas maravilhosas com ele. Mas, cara, olha só, tem que procurar a família do Heraldo, eles devem ter um interesse lá, até porque, eu acho esse Mistério chamado Odu 2 umas obras, cara, de referência, devia estar na Biblioteca Nacional, tá bom? Aí teve uma pessoa que fez um comentário bem leve, né, eu achei interessante citar aqui,
de pessoas que fazem viagens à África e tal para aprender. Eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Sim, tem muita gente que se inicia ou aqui no Brasil, depois faz uma viagem à Nigéria para se legitimar. Não, fui na Nigéria, não sei o quê, para lá. E eu queria dar minha experiência sobre essa questão de viagem. Tá? Como eu falei, eu fui de candomblé, mais de 10 anos, 12 anos de candomblé, fui Ogã, de 2 casas, né? Então assim, eu conhecia a fundo lá, eu participava de tudo. Então assim, eu não sou babalorixá, né? E fui Ogã. Então assim, o que eu falo de candomblé é na propriedade do meu conhecimento, do que eu vi. Eu sempre falo todo mundo, olha, no que pese eu ter estudado muito, quando eu falo de candomblé, eu falo sobre o que eu vi lá. Eu vi as coisas acontecendo, eu vi as coisas fazendo, eu falo sobre o só que eu vi, tá certo, né? Então, essa história de que você vai em um culto de orixá, ou qualquer religião, você faz uma viagemzinha de 5, 10, 15, 20 dias, você sai, volta especialista. Olha só, pela minha experiência candomblé, cara, isso é balela, cara. Isso aí é o seguinte, o cara faz, ele cumpre essa história do cara viajou na África, voltou a aprender, voltou especialista e viu algumas coisas. Isso é mentira, assim, isso aí não é mentira. Ele fez a viagem, mas não aprendeu nada, tá certo? Ele inventou o conhecimento, na verdade ele leu o livro, foi lá para dizer, não, aí está legitimando o conhecimento do livro dele, minha opinião não dá. Por quê? Porque não era isso, cara. Só eu fui muitas, a casa que eu pertencia estava ligada à Bahia, lá no Rio do Recôncavo, que são as casas mais tradicionais, o lugar mais tradicional do candomblé no Recôncavo, o próprio pessoal de Salvador reconhece isso. Eu fui no Recôncavo várias vezes, umas 5 vezes no Recôncavo, fiquei lá, teve uma vez que eu fiquei um mês inteiro. Eu conheço gente, inclusive, eu conheço um outro Ogã de candomblé, que ele falou que passou 10 anos, ele passou 10 anos indo todo ano, passando no meio direto, ficava internado dentro da casa para conseguir aprender e ser respeitado pelas pessoas de lá. E só depois de 10 ou 11 anos que ele conseguiu se respeitar, que as pessoas entenderam, esse cara de fato é uma pessoa dedicada, isso e aquilo, e não é só um aventureiro, cara. Não existe isso, você chegar numa casa de candomblé, me ensina tudo aqui, ninguém vai te falar nada, ninguém vai te dar informação nenhuma, ninguém vai te confiar em você. Você tem que ser uma pessoa que tem que provar para eles que você é daquilo, que você tem informação, que você tem conhecimento, que você se dedica e que você se submete lá à hierarquia deles. Cara, é um outro processo, não vou ficar aqui falando, mas assim, é outra história. Só quem esteve lá dentro, só quem viu essas pessoas antigas, só quem viu o caso antigo, é que sabe o que eu estou falando, tá certo? Então, assim, aí você vai dizer que o cara brasileiro, branco, tá certo? O morenês, que não é preto carvão, ele vai para a África, mesmo assim, mesmo se fosse, né, tá certo? Vai para a África, aqueles nigerianos lá vão aceitar o cara e vão falar alguma coisa e explicar tudo para ele. Olha só, se viesse um estrangeiro para cá, o cara não passava nem da porta para dentro do barracão, tá certo? Ele ficaria ali na área, tá certo? Né? Assim, como acontece lá na Bahia, né? Tem muita gente, tem estrangeiro que vai dar boni lá, o cara fica ali na varanda, ele não entra nem nas casas de orixá. Então, aí você vai achar que eu tenho essa vivência, que a pessoa vai lá, tá certo? E vai ser aceita como igual, o cara vai dar um monte de informação, compartilhar tudo com ele. Olha só, não vai. Aqui não seria, por que lá seria? Só se for um lugar muito diferente. Diferente dos cubanos, né? Os cubanos estão lá. Tem uns cubanos que vendem até as cuecas de urumilá que você quiser comprar, eles vendem. Tá certo, né? O sutiã da Oxum também eles vendem. É só você pedir, eles vão vender, tá? Mas, assim, o pessoal de Lucumí mesmo, o pessoal lá de Matança, tá certo? Cara, você tem casas fechadas lá, gente que respeita o culto, gente que faz as coisas direito. Não é esse pessoal que vem pra cá, não. Então, assim, não é assim que se aprende. Então, o cara vai dizer que faz uma viagemzinha, faz um turismo, que eu sempre falo isso, né? O cara faz um turismozinho, volta e já volta especialista. Cara, nenhuma possibilidade disso acontecer na prática. Ele foi lá, viu uma coisa, e lembrando que lá, cara, essa religião é praticada por 1% da população. 1%. Ele tem que ter achado os lugarzinhos específicos que vai estar lá, aí ele vai ter acesso. Cara, as pessoas daqui sabem o que eu posso fazer. A dificuldade que é aqui no Brasil você conseguir entrar numa casa, numa referência, para te indicar, você tem 50 mil referências, você tem que ir lá, ficar batendo com papo horas e dias, para depois você ter um acesso, para ter uma troca mínima de conversa com a pessoa. Aí o cara vai lá, chega turista, que não fala nem a língua deles, nem o jeito deles, isso aqui, e vai conseguir tudo? Numa boa, eu não acredito mesmo. Inclusive, eu já contei a história de pessoas que moravam lá, né, que viveram lá. Cara, o cara vivia 5 anos lá e ele resolveu fazer uma iniciação. O cara teve, eu não vou contar aqui porque vai ficar longo, 5 mil cuidados, né, para não ser enganado, mesmo vivendo lá 5 anos com aquelas pessoas, cara. Então não é assim que funciona. Aqui no Brasil também seria a mesma coisa. Então, essa parte do turismo aí, eu acho o seguinte, cara, não adianta, é perda de tempo, tá?
Por último, já de longa, longo vídeo aqui, né? 30 minutos aqui de vídeo, de resposta, recorde isso aqui, né? Mas também foram muitas questões, né? Então, a pessoa comentando sobre, fez um comentário sobre custo de FA, como é que é caro, absurdo. Aí eu queria comentar sobre esse negócio de custo de iniciação de FA. Olha só, eu vou falar, sim, é verdade. Primeira coisa, sim, é verdade, é muito custoso. Mas eu diria para você o seguinte, tudo é custoso. Qualquer iniciação de qualquer coisa, qualquer alguém que vai te dar alguma coisa é custosa. Claro que tem gente que paga um carro para ter iniciação de FA e tem gente que não paga, tá certo? Então, assim, como é que você vai não gastar, como é que você não vai deixar um carro, um apartamento lá? Tem gente que, cara, eu conheço gente, cara muito legais, que reconhece, que diz assim, cara, eu vendi um apartamento e gastei um apartamento para poder me iniciar, ganhar tudo, ganhar isso, ganhar aquilo. Então, como é que você não faz? Primeiro, longo relacionamento com as pessoas, conhecer as pessoas, porque aí o cara, em vez de fazer uma coisa, vai lá. Sempre vai custar dinheiro, aquela pessoa não vai te dar nada de graça, ele está fazendo um trabalho, isso. Ah, tudo é dinheiro. Não, não é dinheiro. Você pode consultar, o cara pode fazer de graça para você, cobrar R$1, ou 10, ou 20, ou 30, ou 50. Você quer ser iniciado, é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, cara, aquele custo da iniciação é um pequeno detalhe, né? Porque você vai ter que gastar muito mais, vai ter que dedicar a sua vida, né, em dinheiro, comprando material, estudando, se dedicando. Cara, o custo que você vai gastar para ser um sacerdote realmente decente é muito grande. Tem pessoas que, eu quero virar sacerdote. Mas, cara, você sabe o que você está fazendo com a sua vida, né? Sabe que você vai ter sabe, do que você vai ter que abrir mão em termos de financeiros, de economia para aquilo, porque você não consegue manter uma situação dessa se você não tem dedicação. Estou falando, você não vai ser babalaô com menos de 20 anos, cara. Não vai ser babalaô com menos de 20 anos, cara. Depois de 20 anos nisso, já tendo estudado continuamente, não sei o quê, tá, o cara que vai, eu sou babalaô, em 2, 3 anos que está dando consulta, cara, assim, beleza. O cara é um prodígio, cara, é um Mozart, tá? Mas não assim, você vai levar 20 anos para você conseguir ter alguma capacidade de poder dar consulta e explicar alguma coisa para alguém. Não adianta ter aqueles garotos imberbes de 20, 25, 30 anos. Cara, é isso? Ah, tá bom. É assim, é isso mesmo. Isso eu entendo lá quando eu li o livro lá de Relatos da África, lá, que o Acapô ficava lá anos e anos, só quando ficasse velho, ainda tinha classificações de pessoas de nível, que ia descendo. É isso mesmo, você tem que, cara, é isso aí. Quanto mais tempo a gente fica, mais a gente entende que, cara, é um processo muito longo. Então, quando a gente olha o contexto inteiro, cara, o valor que você paga na iniciação é um pedacinho do quanto vai te custar de verdade você ser sacerdote, né? Então, por isso que eu digo o seguinte, cara, você tem que sempre pensar o seguinte, onde você quer chegar com isso, né? Onde aquilo se enquadra na sua vida, porque não existe retorno financeiro para você daquilo ali. Se você está pensando em entrar nisso, porque aquele dinheiro vai retornar para você em consultas e iniciações, isso aqui, você tem o caráter errado para essa religião. Então, você tem o caráter certo para outras coisas. Para ser uma pessoa religiosa, você tem o caráter errado. Então não é para isso. Então, assim, você tem que entender assim, que você já atendeu sua expectativa de vida, você está atendendo aqui, você quer ter uma outra coisa, né? Tudo eu sempre falo que é uma questão da vida da gente, como a gente vai preencher a nossa vida nos tempos de vida. Você pode preencher o seu tempo com, né? Você pode gastar aqui com viagens, passeios, restaurantes, não sei o que, diversão, bar, ou você pode ter uma vida espartana aqui e se dedicar à religião porque você quer entender seu contexto, ajudar as pessoas que estão em volta, ser uma pessoa útil, né? Você tem que ter um caráter para ser uma pessoa útil para a sociedade. É isso, esse que está acontecendo na religião. A religião te faz uma pessoa melhor, não só consigo mesmo, mas também com as pessoas que estão em volta de você. A religião, né? Nessa religião, inclusive, o principal característica do sacerdote, né, do babalaô, é a generosidade, a capacidade com que ele recebe as coisas e ele distribui para as outras pessoas, tá certo? Ele ajuda as pessoas, não é doação não, é como ele distribui aquela prosperidade para que as outras pessoas também sejam prósperas junto com ele, para que ele atenda o anseio de Deus de atender a todo mundo. Deus nos ama, Deus ama todo mundo, então Deus vai nos amar, vai nos ajudar muito se a gente também ajudar outras pessoas. Esse é o que está escrito em Fá, tá? Então, o custo de FA, quando você fala da iniciação que custa lá, eu digo primeiro, o processo iniciático, sim, se você tiver um pouco de paciência, como o IFA manda, se você tiver paciência, né, como dizem o Ogundá, né, o Bessuru, se você tiver paciência, como o IFA lhe manda, você vai encontrar uma pessoa correta, um bom momento, e aí aquilo ali vai ser viável. Eu já vi pessoas, se valor fosse uma coisa relevante, cara, ninguém seria iniciado em candomblé, que é muito, muito mais caro do que seria fazer em IFA, tá certo?
E aí tem gente que aparece na casa do Roberto e diz, mas é um absurdo, o cara queria cobrar um tanto valor. Mas só que tem gente lá que é empregada doméstica, o cara eu já vi gente que era trocador de ônibus, motorista de ônibus, e se iniciou, virou GAN, ou virou sacerdote. Então assim, cara, pessoas comuns, como é que aquela pessoa que não tem nada conseguiu fazer aquilo se você... Por quê? Porque você é um mané que chega lá numa casa, né, vê a parte exterior, eu quero aquilo, o cara vai, beleza, para você custa 100, o outro vai custar 1, 2, 3, 4, o cara vai para cá, assim, essa é a história. Você quer tudo muito rápido, então você vai ter tudo rápido. Então esse negócio do preço em si é bem relativo como você faz, tá certo? A outra coisa é que, como eu falei, né, o processo na realidade custa a você muito mais do que só aquilo ali, tá bom? Era isso. Quem tiver mais dúvidas, por favor, escreva no blog, né, faça comentário no vídeo ou manda e-mail, que eu sempre vou responder. Não tenho... E eu queria dizer o seguinte, existem muitos assuntos que eu não falo aqui em vídeo, eu não me disponho a falar em vídeo porque eu não vou fazer essa provocação, tem muita coisa a dizer. Mas se vocês perguntarem, eu sou obrigado a responder. Aí eu falo sobre alguns assuntos que eu não falaria espontaneamente, tá bom? Adeus a todos.